Olá, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão que a gente tem feito todas as quintas-feiras e eu fiquei encarregado de conversar um pouco com você sobre o que foi falado no domingo. Então eu vou dar um tempinho para você entrar, se acomodar aí na live e a gente vai conversar sobre o tema da mensagem de domingo. Foi Gênesis capítulo 46, versículo do 1 ao 7. A gente falou sobre Jacó, sobre a mudança que ele teve que fazer para o Egito, né, e sobre todas essas coisas que envolvem essa mudança. Principalmente, o tema da mensagem, né, foi: se você não sabe para onde ir, vai com Deus. Israel teve que tomar essa decisão, Jacó teve que tomar essa decisão. Deus falou com ele, mandou ele ir para lá, e a voz do Senhor conduziu ele lá para o Egito, que é onde ele seria cuidado e onde também o povo cresceria e ele seria uma bênção. Então, a gente falou sobre isso, sobre essa voz que nos desafia e sobre a voz de Deus que também nos dá coragem para diante de mudanças. Amém? E dizer que nós estamos com muitos planos para a igreja, temos colocado em prática alguns e temos compartilhado com a igreja também. Então esteja orando aí pela nossa igreja, esteja orando por todos os planos que a gente tem feito no Senhor, e a gente tem muita expectativa de que Deus vai abençoar bastante a nossa igreja, já tem abençoado, vai continuar abençoando e vai nos proporcionar mudanças realmente transformadoras na nossa vida. Vai na vida da igreja, na sua vida. Então, esteja orando por isso, esteja orando pelas pessoas que o Senhor tem enviado para a igreja, que o Senhor irá enviar, né, que a igreja irá enviar, quem sabe, para uma missão. Esteja orando para as pessoas que estão chegando, né? A gente sabe que no novo ano muitas pessoas se mudam. Então esteja orando por isso. Nós temos também feito trabalhos voluntários para aquelas pessoas que estão em situação de rua, entregando marmitas. Então esteja orando, também contribuindo para que isso seja possível. Nós temos ali na igreja todo o espaço para receber as doações dos alimentos. Se você não quiser doar alimentos, você pode também estar ofertando algum valor no Pix da igreja. Nós também estamos com muitos planos em relação à nossa dinâmica que a gente tem como igreja, né? Nós mudamos os cultos do domingo, agora está sendo o mesmo culto de manhã, e à noite, o de manhã tem sido transmitido, né, ou à noite não. Porque a gente entendeu que eram públicos, sua maioria, diferentes, né? Então, para que a gente pudesse andar no mesmo trilho, caminhar juntos, a gente escolheu essa opção. E também devido a toda essa questão da pandemia, né, que a gente também tem que estar orando para essas pessoas que estão ficando doentes, estão pegando essa variante aí e tem contaminado bastante pessoas. Então vamos estar orando por isso também. Vamos orar então nesse momento também pelas pessoas enfermas, pelos pedidos de oração que a gente tem no grupo. Se você puder fechar seus olhos para a gente orar, falar com Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado por mais um dia, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque o Senhor tem amparado os nossos corações. O Senhor está conosco nos dias de tristeza, nos dias de luto, nos dias desafiadores, Senhor, nos dias de mudança, Senhor. Que o Senhor esteja com cada um que está passando dificuldade, que está enfermo, Deus. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa todos os planos que nós temos como igreja, Senhor. Que o Senhor possa sustentar essa igreja também, Senhor, em todos os aspectos. Venha falar novamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esqueci de mencionar que também estamos entregando cestas básicas para algumas famílias. Se você tiver intenção de colaborar, também tem essa opção. Amém? Irmãos, se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis 46, nós vamos ler novamente e vamos focar em algo
que eu achei muito interessante hoje. Diz assim: Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará seus olhos. Amém? Amém. Eu acredito que todo o texto bíblico ele revela para nós algo sobre Deus, né? Tudo que nós temos na Bíblia nos aponta quem Deus é e o que Deus faz por nós, através de nós. E algo que me chama a atenção nesse texto em particular é o caráter provedor de Deus. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Deus proverá. Foi dito lá em Abraão, quando aparece o cordeiro, né? Quando Isaac pergunta para o seu pai: pai, tá aqui a lenha, tá aqui as coisas tudo, mas cadê o cordeiro? E Abraão fala: ó, Deus proverá o cordeiro. Deus proverá. E foi chamado aquele monte do monte onde Deus proverá. E Deus ficou conhecido pelo povo de Israel e por nós hoje é conhecido como Deus provedor. O caráter de Deus. E se a gente pensar o que seria prover, o que você pensa quando vem essa palavra? Provedor, alguém que provê. Eu entendo que é alguém ou uma situação específica que providencia meios para suprir necessidades. Se a gente pensar, por exemplo, nas marmitas que a gente entrega nas quartas-feiras, então a provisão, a gente está sendo um provedor, a gente está provendo o alimento para aquelas pessoas que precisam naquele momento. Se a gente pensar na nossa família, nós somos os provedores que mantêm a família, né, alimentada, cuidada, coberta. A gente provê. Se a gente for pensar também, Deus colocou os animais, as árvores, para serem também provisão para nós. Deus tem essa característica. Se a gente pensar também em doenças, a provisão é a gente chegar num ambiente que vai nos proporcionar os cuidados adequados para que sejamos curados. Então a provisão abarca todas essas situações. E se a gente pensar em Deus como provedor, a gente pode ver alguém que é infinito, que criou todas as coisas e que pode todas as coisas. Ele não só pode, mas um plano para a história da humanidade. Ele está providenciando todas as coisas para que a história caminhe para esse fim. Deus providenciou-nos a salvação por meio de Cristo Jesus. Jesus Cristo foi a providência de Deus para nos resgatar, para nos guardar nele, para nos comprar de volta para o Pai. Então Deus, ele providencia aquelas coisas que serão necessárias para a humanidade, para as pessoas. Se a gente pensar nisso em Jacó, a gente vai ver que o Egito era a providência de Deus para Jacó. Ele diz assim: olha, não tenha medo de ir para o Egito. Jacó tinha recebido o convite de José para ir para o Egito, né, porque lá tinha uma terra boa, lá seria o lugar ideal para eles sobreviverem, porque a terra toda estava com fome. Então eles tinham necessidades a serem supridas. E Deus estava enviando Jacó para um povo que os judeus conhecem posteriormente como um povo que massacra o povo de Deus. Então o Egito ele nunca foi muito bem quisto pelos judeus, né, por toda a questão histórica. Agora, se a gente imaginar, nossa, Deus estava enviando o povo de Deus para a terra do inimigo do povo de Deus. Deus estava enviando o povo de Deus para ser cuidado entre os seus inimigos. Deus estava enviando o povo de Deus para um lugar que ele seria suprido, onde ele cresceria, se multiplicaria e depois sairia de lá. E na nossa vida também é assim. Deus, ele providencia os meios para que sejamos
possamos nos desenvolver, crescer, né, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E muitas vezes ele nos leva a lugares que a gente não imaginava. Nos coloca em situações que a gente não imaginava, com pessoas que a gente não imaginava, mas que vão fornecer o suficiente para que possamos nos desenvolver, crescer, assim como Deus fez com o povo de Deus. Muitas vezes é no lugar que você não seja muito fã, não foi muito fã, mas que agora aquele é o lugar ideal. Talvez você não pensava em estar lá, mas agora você está. Se a gente pensar, muitas pessoas se mudam para Rio Grande, talvez você também não pensou em vir para Rio Grande, não estava nos seus sonhos, nos seus planejamentos, mas você está aqui. Seja por um período curto de tempo, seja por um período médio, grande, ou você vai passar a vida toda aqui. Nós não sabemos. Mas uma coisa a gente sabe, que Deus, Ele cuida da gente onde nós estivermos. Ele pode muito bem preparar um lugar para nos receber, preparar um ambiente para nos receber. Ainda que depois a gente acabe se prejudicando por uma mudança que houve nesse lugar, por uma mudança que houve nessas pessoas, e nos obrigue a sair de lá. Mas pelo tempo que a gente esteve, foi o plano de Deus. O tempo, as coisas são temporárias. A gente sabe que a nossa vida é temporária, e enquanto a gente está aqui, nós somos peregrinos nessa terra. Então Deus, Ele nos envia para onde Ele preparou para nos receber. Muitas vezes esse é o melhor lugar para a gente, mas a gente não imagina. Isso também me faz pensar numa coisa. Deus, é claro que Ele nos chama para algo muito além da nossa lógica, da nossa capacidade. Ele nos coloca em lugares desérticos e é onde Ele nos sustenta. Eu creio num Deus que move montanhas, essa ideia de mover montanhas, que é transpor algo que é aparentemente impossível, que é até fisicamente possível. Mas Deus, Ele faz isso. Ele faz os cegos verem, Ele coloca o povo de Deus no meio da tempestade, faz a tempestade se acalmar. A gente crê num Deus que provê no deserto. Um Deus que provê o alimento, a água para o seu povo e sustenta o seu povo no meio do deserto. A gente crê num Deus que também sustentou e derramou da sua graça aos seus discípulos que passaram por perseguições. A gente sabe disso. A gente sabe que muitas vezes nós, se formos obedecer ao Senhor, não seremos pragmáticos. Não podemos ser pragmáticos, mas muitas vezes iremos para o improvável, para aquilo que é desafiador demais. Porque Deus, Ele investe em planos falidos e transforma. Mas tem outra coisa. Nós não podemos cair nos extremos. Deus não é contra o planejamento. Deus não é contra olharmos para as situações e tomarmos uma decisão usando o nosso bom senso, porque foi isso que Ele nos deu também. Deus nos deu uma razão, uma capacidade de poder distinguir as coisas, discernir sobre as coisas e tomar a melhor decisão para nós, para a nossa família. Então, se a gente for ver, ir para o Egito era a decisão mais esperta no momento, porque toda a terra estava passando fome. E lá era onde José era o governador, o filho de Jacó, era o governador. Ele tinha um lugar muito bom para eles ficarem, e lá eles iam se desenvolver. Então, para a nossa vida também, a gente crê num Deus que faz o impossível, claro. Mas isso não nos impede de tomar as decisões corretas, pensar nas nossas necessidades e escolher pensando na nossa família, pensando em nós mesmos. Por isso que muitas decisões que nós vamos tomar na nossa vida, a gente tem que pesar essas coisas, tem que avaliar essas coisas. E pensar também no nosso bem. Pensar também que, independente de onde estivermos, nós vamos servir ao Senhor. Agora, se aquele lugar lá, nesse momento, Ele proporciona para mim e para minha família algo que realmente eu preciso, será que Deus não está preparando isso para ir para lá? Será que Deus não quer que eu vá para lá? Se eu tenho condições de ir para lá, de fazer essa mudança, e Deus está proporcionando isso? Agora, é claro, assim como Jacó, nós precisamos ouvir de Deus. Ouvir de Deus. Porque não foi só José que chamou Jacó, mas o próprio Deus
chamou Jacó. E isso acabou com todos os seus medos. E foi isso que conversamos no domingo passado. Porque a voz de Deus, ela nos dá coragem diante de mudanças. Diante de mudanças. Então, por mais que pareça muito bem, né, e Provérbios diz isso, né, que o homem traça seus planos, mas a resposta final vem do Senhor. Que todo o caminho parece limpo aos olhos do homem, mas o Senhor avalia o nosso espírito. Então, muitas vezes, caminhos que a gente toma, que são aparentemente bons, podem não ser. E é por isso que a gente confia a nossa vida, nossos passos ao Senhor. E Ele nos conduz. A gente avalia, a gente pesa e a gente consulta o Senhor. A gente procura ter a confirmação do Senhor, porque muitas vezes a gente vai achando que vai dar bom e não dá. E é por isso que a gente sempre precisa da validação do Senhor. Agora, uma coisa não exclui a outra. Amém, meus irmãos? Acredito que a gente pode confiar no Senhor, como que Ele vai prover o suficiente para a nossa vida, para a sua vida. Devemos também reconhecer o Senhor em todos os caminhos. O Provérbios também fala isso. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconhecer o que Ele tem feito, o que Ele tem movimentado. Estar atento para discernir os movimentos de Deus, que muitas vezes Ele está nos dando alertas, avisos, né, indicando, olha, por aqui é melhor. Olha, não vai por ali não. E a gente tem que estar atento, reconhecer as pessoas que Deus tem colocado à nossa volta, que vão cooperar para o nosso crescimento também. Então tudo isso a gente precisa avaliar. Estar atenta ao que Deus tem feito no mundo, que influencia também a nossa vida. O que Deus tem feito em nós, que vai também influenciar no mundo e no meio para onde a gente está indo. Porque como falamos no ano passado, devemos ser uma bênção. Uma voz de bênção aonde estivermos. Assim como Deus quer o nosso bem e que sejamos abençoados, pois já fomos abençoados por meio de Cristo, mas Ele quer que sejamos uma bênção através de Cristo, por meio de Cristo, para as pessoas. Amém? Deus te abençoe e nos vemos no próximo domingo e quinta-feira também. Um grande abraço, que Deus cuide da sua família, ore por nós, ore pela igreja e vamos seguir juntos aí, porque esse ano Deus vai fazer muitas coisas através de nós. Amém? Até a próxima.